seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Imagine que o João, um menino de 8 anos, é acompanhado por si, colega que me está a ouvir, e que é o ou a médica de família do João. E, recentemente, diagnosticou-lhe hipertensão arterial. Dado não ser muito comum detectar hipertensão nas crianças, será que o João tem mais algum problema? Será que esta hipertensão é secundária a outro problema? O que lhe parece? A probabilidade de o João ter hipertensão secundária é inferior a 5%? Será entre 5% a 10% ou superior a 10%? Caros colegas, vem este quiz a propósito de um artigo que publicamos recentemente na secção A Não Perder do portal MG Familiar e que foca uma revisão sistemática e meta-análise publicada no The Journal of Pediatrics, e que tentou determinar a prevalência de hipertensão secundária entre crianças saudáveis com hipertensão diagnosticada em ambulatório. Para isso, os autores pesquisaram múltiplas bases de dados, de forma a identificar estudos que reportassem a prevalência de hipertensão secundária entre crianças com hipertensão arterial recém-diagnosticada. Foram incluídos 26 estudos, correspondendo a um total de 2.575 crianças com hipertensão. 19 dos estudos eram prospectivos e 7 eram retrospectivos. Dos 26 estudos, 18 estudos foram realizados em ambiente escolar ou em contexto de cuidados de saúde primários. Os restantes 8 estudos foram realizados em contexto de consultas de cuidados secundários, como, por exemplo, uma consulta de hipertensão ou consulta de nefrologia pediátrica. A generalidade dos estudos apresentou baixo a moderado risco de viés. Vamos, então, aos resultados. Entre as 2.575 crianças, 457 apresentaram hipertensão secundária, ou seja, uma prevalência global de 17,7%. Mas há aqui um pormenor relevante, é que verificou-se uma diferença muito significativa entre a prevalência obtida nos estudos realizados em contexto da comunidade e cuidados primários daquela obtida a partir dos dados dos estudos realizados em contexto de consulta de cuidados secundários. Então, em contexto de cuidados primários, a prevalência obtida foi de 3,7%. E no contexto dos cuidados secundários, a prevalência foi de 20,1%. Em termos de limitações do estudo, há que referir a elevada heterogeneidade dos estudos na componente da meta-análise. Por outro lado, do ponto de vista positivo, não se encontrou evidência de viés de publicação. Pois é, já temos aqui a solução do nosso quiz. De acordo com a prevalência obtida em contexto de cuidados primários, e é essa que nos interessa, nesta revisão sistemática, a probabilidade de o João ter hipertensão secundária será inferior a 5%. Acredito que este resultado seja algo surpreendente para muitos colegas, até pelos resultados do nosso quiz, pois a grande maioria dos colegas respondeu que a probabilidade de o João ter hipertensão secundária seria superior a 10%. E também por isso podemos dizer que os resultados deste estudo são pertinentes para a nossa prática clínica. E de certa forma tranquilizadores, no sentido que
perante o diagnóstico de hipertensão numa criança em contexto de cuidados primários de medicina geral familiar, se não existirem sinais que nos façam suspeitar de hipertensão secundária, então não será necessário avançar com estudo complementar ou referenciação para os cuidados de saúde secundários. E agora aqui coloca-se outra questão. Quais os tais sinais que nos poderão fazer suspeitar de hipertensão secundária? Esses sinais incluem pressão arterial muito elevada ou hipertensão que não responde adequadamente ao tratamento, ou seja, hipertensão difícil de tratar. E neste aspecto, estes sinais são coincidentes com aqueles que já temos para o adulto e que nos devem fazer também aí suspeitar de hipertensão secundária. Depois, perante crianças com sinais de complicações secundárias, por exemplo, sintomas neurológicos como vertigem, alterações auditivas, problemas motores, no fundo, sintomas estes que poderão relacionar-se com quadros de encefalopatia hipertensiva ou paralisia de nervos cranianos. Para os colegas que desejarem aprofundar este tema, para além do link de acesso ao estudo original, partilhamos com este episódio o link de acesso às guidelines da Sociedade Europeia de Hipertensão para a abordagem da hipertensão na criança e em adolescentes. Penso que será útil e, colegas, muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.